Tim Ingold, Antropologia, para que serve? Capítulo 1, sobre levar os outros a sério. Como devemos viver? Certamente, os seres humanos sempre refletiram sobre essa questão. Talvez seja o próprio ato de refletir que nos faça humanos. Para os outros animais, aparentemente, a questão raramente é levantada. Eles são mais ou menos absorvidos no seu próprio modo de fazer as coisas. Mas os modos de vida humanos, os modos de fazer e comunicar, de pensar e de saber, não são dados. Eles não são pré-determinados e nem se constituem definitivamente. A vida é uma questão de decidir como viver. E envolve a todo momento a possibilidade de ramificar-se em diferentes direções, nenhuma das quais é mais normal ou natural do que qualquer outra. Como os caminhos se fazem ao andar, devemos continuamente improvisar modos de vida conforme avançamos, abrindo novas trilhas, mesmo quando seguimos o rastro de nossos predecessores. Contudo, nós não o fazemos sozinhos, mas na companhia de outros. Como os fios de uma corda, vidas se entrelaçam e se sobrepõem. Elas seguem juntas e reagem mutuamente, umas às outras, em ciclos alternados de tensão e resolução. Nenhum fio segue para sempre. Assim como uns se vão, outros se unem. E é por isso que a vida humana é social. É o processo contínuo e coletivo de descobrir como viver. Todo modo de vida, portanto, representa uma experiência comunitária acerca de como viver. Ele, o modo de vida, é uma resposta ao problema da vida, da mesma forma em que o caminho é uma solução para o problema de como chegar a um destino ainda desconhecido. Mas ele, o modo de vida, é uma abordagem do problema. Vamos evocar um campo de estudo que assumiria para si a responsabilidade de aprender com a maior variedade de abordagens possível, que buscaria apoiar-se, diante da questão sobre como viver, na sabedoria e na experiência de todos os habitantes do mundo, independentemente de suas origens, de seus meios de subsistência, de suas circunstâncias e de seus lugares de residência. Este é o campo que defendo nessas páginas. Devo chamá-lo de antropologia. Pode não ser a antropologia como você a imagina, ou mesmo como ela é praticada por muitos dos que se declaram antropólogos. As definições e confusões acerca da disciplina são muitas e seria maçante examinar todas elas. Não peço desculpas por apresentar uma visão pessoal, marcada pela minha própria carreira como estudante e como professor da disciplina, sobre talvez não tanto o que a antropologia seja, mas sobre o que eu penso do que ela deveria aspirar a ser. Outros poderão discordar, mas isso seria um sinal de vitalidade e não de fraqueza. Seja como for, a antropologia será sempre uma disciplina em aberto. Ela não pode se constituir de maneira mais definitiva do que a própria vida social da qual ela se ocupa. Assim, a história da antropologia não pode ser narrada como uma história do início ao fim. Tampouco podemos dormir sobre os nossos louros, como se, após séculos de erros, de ignorância e preconceito, tivéssemos finalmente emergido à iluminação. Há muito trabalho a ser feito,
E este livro é tanto sobre refazer a antropologia para o futuro, quanto sobre recontar o seu passado. Agora, você pode pensar que o problema acerca de como viver pertence, na verdade, à filosofia. E você não estaria errado. Afinal, trata-se de uma questão que toca nos próprios alicerces da existência humana nesse nosso mundo. Nós nos denominamos seres humanos, mas o que significa ser humano? O nome que a ciência nos deu, enquanto uma espécie, é Homo sapiens, mas em que se consiste a nossa suposta sapiência e sabedoria? Como sabemos, pensamos, imaginamos, percebemos, agimos, lembramos, aprendemos, utilizamos a linguagem e convivemos com os outros de maneiras tão distintas e, ao mesmo tempo, tão variadas? De que formas e com que princípios nós nos organizamos em sociedades, construímos instituições, administramos a justiça, exercemos o poder, cometemos atos de violência, nos relacionamos com o ambiente, cultuamos os deuses, cuidamos dos doentes, enfrentamos a morte e assim por diante. Estas questões são infinitas e os filósofos se dedicaram longamente a elas, assim como os antropólogos. Mas eis a diferença. Os filósofos são almas reclusas, mais inclinadas a voltar-se para dentro, em um exame cuidadoso dos textos canônicos de pensadores como eles próprios. Em sua maioria, embora não exclusivamente, homens brancos mortos, do que a se envolverem diretamente com as realidades desordenadas da vida cotidiana. Os antropólogos, ao contrário, praticam sua filosofia no mundo. Eles estudam, sobretudo, por meio de envolvimento profundo na observação, no diálogo e na prática participativa com os povos entre os quais eles elegem trabalhar. A escolha depende das experiências e dos interesses particulares, mas, em princípio, poderia ser qualquer povo, em qualquer lugar. Na minha definição, a antropologia é a filosofia com pessoas dentro.